Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e ela se renova todos os dias na nossa vida. Quando a gente vai fazer entrevistas de emprego, quando fazemos entrevistas de emprego, uma das perguntas que as pessoas fazem, ou pedem para você escrever de repente uma redação é: quem é você? Porque a empresa nunca te conheceu, ela não sabe quem é você. E ela quer saber como é que você se enxerga. Então ela pede para você descrever, ou em palavras ou por meio de uma redação. Quem é você? Escreva para mim, ou fale para mim quem é você. Quem é a Marisa? Quem é a Dinalda? Quem é o Sebastião? Quem é o Abessuir? Quem é você? É a pergunta que nós ouvimos muitas vezes quando fazemos um processo seletivo. Porque a forma, cada um de nós nos enxergamos de uma determinada forma. E nós falamos aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. Ou, de repente, aquilo que nós gostaríamos que as pessoas enxergassem em nós. E daí também vem a questão de muitas vezes as pessoas dão testemunho de nós. E o que será que as pessoas falam de nós? Se eu chegar de repente e falar assim: ô irmã Zilda, fala para mim sobre a Fátima. Quem é a Fátima? Ou, de repente, eu chego e falo: ô Dorinha, me fala, por favor, quem é a Andréia? Como que nós enxergamos a outra pessoa? Tem a forma como nós nos enxergamos e falamos, como nós nos enxergamos, e tem a forma como as pessoas nos enxergam, e o testemunho que elas dão de nós. Isso é importante? É importante. Mas tem algo muito mais importante do que a minha opinião sobre mim mesmo e a opinião do outro sobre mim. E esse é o real tema da nossa mensagem de hoje. Quem somos nós aos olhos de Deus? Quem é você aos olhos do Senhor? Hoje, qual testemunho Deus daria sobre a sua vida? Quem Deus diria que você é? Será que aquilo que Deus enxerga em você é a mesma coisa que você diz sobre você mesmo? Será que o que Deus enxerga na sua vida é a mesma coisa que o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu irmão vê em você? Quem somos nós aos olhos do Senhor? E para essa reflexão eu quero convidar você a abrir o livro de Apocalipse. E nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Porque é muito interessante que quando nós pensamos no livro de Apocalipse, algumas pessoas começam a tremer. As pessoas, quando a gente fala, abram no livro de Apocalipse, misericórdia, Jesus, se você realmente tem este tipo de reação, essa reação me diz muito sobre quem você diz que você é. Porque o Apocalipse é uma revelação do noivo para a sua noiva, a igreja. É como se o noivo tirasse o véu do rosto da igreja para que ela pudesse enxergar aquilo que ela não enxerga. O noivo vai revelar as dificuldades, as lutas que haverão de vir. Mas esse mesmo noivo também dá certeza ao coração da noiva de que ele voltará para buscá-la, de que ela estará eternamente com ele se ela permanecer fiel até o fim. E à medida que ela tiver ouvidos para ouvir, que ela ouça o que diz o Espírito à igreja. Quando nós pensamos nessas questões, quem sou eu aos olhos do Senhor? Eu quero te levar para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 14.
Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente e nem fria vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O silêncio paira, porque nós sabemos que o Senhor está nos chamando à responsabilidade. O Senhor está querendo revelar muita coisa a respeito de quem nós somos e do que nós fazemos. O Senhor está dizendo aqui nessa palavra que, olha, talvez a forma como você esteja se enxergando não é a mesma forma que eu estou enxergando você. Talvez aquele que você vê no espelho, ou aquela que você vê no espelho, não seja a mesma pessoa que eu vejo. Quando Jesus ele traz essa revelação para nós, ele usa o apóstolo João, na ilha de Pátimos. João havia sido preso por pregar a palavra do Senhor, havia sido perseguido e enviado para um lugar onde ele pudesse fazer menos estrago possível no mundo. Então enviaram ele para uma ilha, a ilha de Pátimos, cercado por vários guardas, mas isso não impediu que num domingo, um dia como hoje, pela manhã ele estivesse na presença do Senhor em espírito. Ele foi elevado até a presença do Cristo glorificado. E aquilo que ele viu, aquele a quem ele viu, já não era o mesmo Cristo que estava naquela cruz. O Cristo em que os seus cabelos estavam envoltos em sujeira e sangue, em que os seus olhos estavam cheios de sangue e choravam, em que o seu corpo estava rasgado pelas marcas das surras, dos chicotadas que ele havia levado, que os seus pés e as suas mãos já não sangravam pelos cravos que o prendiam naquela cruz, mas ele via o Cristo glorificado, com cabelos brancos representando a eternidade, olhos como chamas de fogo, com vestes brancas de linho na sua santidade, um cinturão de autoridade. Irmãos, não brinquemos com o Deus glorificado, não brinquemos com o Cristo glorificado que nos revela quem nós somos aos seus olhos. Ele começa falando para cada uma das igrejas, cada uma dessas igrejas, as 7 igrejas que nós vemos aqui no início de Apocalipse. Alguns estudiosos dizem que cada uma delas representa a igreja nos dias atuais nas suas várias formas. E outros estudiosos trazem que cada uma dessas igrejas representa um tempo da igreja na história. Alguns dizem que a igreja de Éfeso, aquela mesma que o Senhor estava elogiando ela, mas falou: olha, você perdeu o primeiro amor, você abandonou o primeiro amor. Essa igreja representa a igreja apostólica, a igreja que estava ali firme no ensino dos apóstolos, dia após dia, ensinando, anunciando, pregando, discipulando. Mas chegou um momento em que ela se tornou automática. Ela já não tinha mais paixão, já não tinha mais fervor por aquilo que ela fazia. Ela fazia por rotina, por obrigação. Abandonou o primeiro amor. Essa era considerada a igreja apostólica,
do início do século, mais ou menos do ano 30 até o ano 100. Depois vem Esmirna. Essa foi a igreja perseguida, do ano 100 até o ano 312. Mas a essa igreja, o Senhor diz lá no verso 10 do capítulo 2, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Essa era a igreja perseguida. A igreja em que muitos cristãos eram perseguidos porque diziam ser cristãos, porque anunciavam o Evangelho. Aonde homens e mulheres se tornavam tochas em cruzes para iluminar as ruas, pelo simples fato de ser cristão. Depois ele traz para nós a igreja de Pérgamo, do ano 313 até 590. É a igreja que se uniu ao Estado. Essa igreja de Pérgamo é a igreja que tolera todas as coisas, que segue o exemplo de Balaão, que oferece alimentos a ídolos e se corrompe na imoralidade sexual. Depois ele fala de Tiatira, uma igreja corrupta e idólatra. Essa igreja seguiu os exemplos de Jezabel, aquela mulher que se prostituía, aquela mulher que tinha poder e domínio sobre o povo. Uma igreja que se corrompeu também com imoralidade sexual, comia comidas que eram ofertadas a ídolos. Sabe aquela galinha preta na esquina, aquela pipoca, aquela cachaça? Então, essa igreja se dedicava também a comer essas coisas. Ela fala, não tem nada, não tem problema nenhum. Depois da igreja de Tiatira, ele fala da igreja de Sardes. A igreja que foi de 1517 a 1730. Essa igreja representa o período da Reforma. A Reforma com Lutero e outros irmãos. Essa igreja, a igreja de Sardes, é uma igreja que o Senhor fala, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vejo as suas ações, vejo que as suas ações não estão atendendo os requisitos do meu Deus. Mas há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. Essa é a igreja da Reforma, a igreja em que do meio do caos, do meio da corrupção, surgiu um homem, que foi a voz do Senhor para reformar a igreja, e foi Lutero. Depois nós temos Filadélfia. Filadélfia é considerada a igreja missionária. Filadélfia, o Senhor fala, olha, eu abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Essa é considerada a igreja missionária. E dentro do estudo destes homens que fazem de tempos em tempos, eles dizem que essas duas, Filadélfia e Laodiceia, são as igrejas que vivem nesses últimos tempos. Nos tempos atuais, a igreja missionária vai de 1730 até 1900. Agora, de 1900 em diante, é considerado o tempo da igreja de Laodiceia. É a igreja apóstata. A igreja apostatou na sua fé, no seu amor, na sua adoração, no seu louvor, na sua dedicação ao Senhor. Tudo começa quando pensamos na questão da igreja, de como o Senhor nos enxerga. Haviam apenas 60 anos, irmãos. O Senhor Jesus havia sido morto, ressuscitado e ascendeu aos céus. 60 anos depois, essa era a condição das igrejas. Igrejas apostólicas perseguidas, igrejas que haviam se corrompido na idolatria, que se uniram ao Estado, igrejas que estavam buscando reformar a sua forma de conduzir as coisas, igrejas que continuavam na missão, igrejas que já tinham apostatado. 60 anos apenas se passaram. E o que dizer da igreja hoje? Por isso que hoje esses estudiosos dizem que é o tempo da igreja de Laodiceia. Porque 60 anos após a morte do Senhor, a igreja se encontrava nessa condição. Imagina depois de mais de 2000 anos.
Como está a igreja do Senhor hoje? Como Deus enxerga a nossa igreja hoje? Essa é a grande questão. Quando ele traz para nós a questão de Laodiceia, não é uma especulação, não é um dado do IBGE, não é uma fala de um curioso, mas é um fato de alguém que conhece a igreja como ninguém. É o próprio Cristo quem fala sobre esta igreja. E ele não fala como alguém que está longe, muito distante, mas ele fala como alguém que anda no meio da igreja, como alguém que sonda a mente e o coração da igreja. Ele fala com alguém que tem autoridade, conhecimento de causa, como alguém que criou e que sustenta esta igreja. E ele dá testemunho dessa igreja dos últimos tempos. Ele ressalta para nós que ele sabe tudo o que nós fazemos. Ele não sabe apenas do que você está fazendo agora, irmão. Ele sabe de tudo que você fez em toda a sua vida. E ele sabe de tudo que você ainda fará no restante de vida que ainda te resta. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, quando ele fala com conhecimento de causa, como alguém que conhece profundamente o melhor e o pior de cada um de nós. E ele diz que ele nos conhece profundamente. A forma como o Senhor traz aqui a igreja de Laodiceia, ele destaca para nós como é que o Senhor olha, como é que ele vê essa igreja de Laodiceia, como é que ele vê essa igreja que apostatou da sua fé, como que ele vê a igreja dos tempos atuais que representam os últimos tempos. Quando nós observamos esse texto aqui, a igreja, quando ela olha para si mesma, quando a igreja olha para si mesma, ela diz assim: olha, eu estou feliz, cara. Eu estou feliz. Nós temos uma condição financeira boa, nós somos independentes, nós somos autossuficientes, nós não dependemos de ninguém para nos sustentar. Essa é a igreja dos últimos tempos. Nós somos felizes, nós somos autossuficientes, nós somos famosos, porque hoje fazer parte de uma igreja, igrejas têm nomes famosos, igrejas têm poder financeiro, têm poder influenciador em vários lugares, em várias redes sociais, poder econômico, tem poder na política, tem poder na economia, tem poder em todos os lugares. Nós somos uma igreja com poder, com autoridade, com sucesso, com fama, com felicidade, autossuficientes, não precisamos de ninguém, podemos fazer aquilo que nós queremos, podemos adorar como nós queremos. Essa é a forma como a igreja se vê. Quando ela diz que ela se vê feliz, é uma igreja que cumpre ritos religiosos. É uma igreja que tem uma liturgia que entra-se num automático, muitas vezes. É uma igreja que, quando olha para si, ela entende que não precisa de nada e nem de ninguém, nem do próprio Deus, porque ela se tornou autossuficiente. Essa é a igreja dos dias atuais. É como as igrejas se enxergam. Nós temos muitos membros. Nós temos 1.000 membros, 5.000 membros. Somos felizes, estamos trabalhando, estamos fazendo e acontecendo, estamos influenciando, Mas o que é que Jesus está fazendo nesta igreja? Será que Jesus tem lugar nessa igreja? E a gente às vezes fala de igrejas grandes, mas às vezes igrejas pequenas como a nossa. Nós também muitas vezes nos tornamos autossuficientes e arrogantes, achando que não precisamos de nada e nem de ninguém, que nem precisamos do outro irmão. Mas mesmo assim nos vemos felizes, porque é a forma como nós nos vemos e é a forma como o mundo também nos vê. Às vezes o mundo fala assim: essa igreja que tem aqui,
ela é uma igreja boa, tal. Aí os vizinhos falam assim: ah, é uma igreja boa, ela não atrapalha ninguém aqui. A gente às vezes nem sabe que tem uma igreja aqui. Eles são silenciosos, né? Eles não são de fazer barulho, nem de fazer confusão. Eles têm a fé deles aí, então eles ficam quietinhos no lugar deles. A gente nem sabe direito quem são eles aí, porque, né? Eles não atrapalham muito a nossa vizinhança. Eles não fazem diferença aqui no nosso bairro, então eles ficam tranquilos aí, não nos atrapalham. Essa muitas vezes é a forma como as pessoas nos veem como igreja. Ou de repente, às vezes incomoda um pouquinho porque para o carro na minha garagem, né? Eu tenho que ir lá chamar e tal, mas eles atendem prontamente para tirar o carro lá e está tranquilo. Se não fosse isso, eu nem saberia que tinha uma igreja ali. Como é que Deus olha para essa igreja, enxerga essa igreja? Qual o testemunho que Deus dá dessa igreja dos últimos tempos, das igrejas atuais, num contexto geral? Ele diz que nós somos infelizes, miseráveis, cegos e nus. Cada uma dessas características é rebatendo a uma característica forte que tinha na igreja de Laodiceia. Laodiceia se sentia feliz, porque ela tinha sido acolhida pelo seu contexto, pelo seu entorno, né? O mundo havia abraçado a igreja. Essa igreja não fazia mais tanta diferença para mostrar o pecado do mundo, mas ela compartilhava desses pecados. De que forma? Tolerando tudo. A gente tolera tudo, qualquer coisa. Não, do jeito que tiver tá bom. Vem do jeito que você tá e pode ficar desse jeito. Não tem problema não. Você só contribui com dízimo e oferta que está tudo certo. Você não precisa mudar. Você não precisa se incomodar com esse negócio de arrependimento, de cruz, de mudança. Não precisa mudar não. Continua igual. Vem do jeito que você está e pode permanecer assim. Só chega junto na parte financeira. Essa igreja se dizia feliz. Mas Cristo olha e fala: você é infeliz. Essa igreja se sentia rica financeiramente porque ela estava numa localização rica. Era uma localização onde várias partes comerciais se encontravam e acabavam contribuindo para que essa igreja enriquecesse cada vez mais. Porque uma igreja que acolhe pessoas e que não gera transformação na vida dessas pessoas, mas é como se fosse, entre aspas, um banco, tá bom para o mundo. Tá bom assim. Se ela não me chama a uma mudança, a um arrependimento, tá ótimo. E Jesus fala: você é miserável. Você se acha autossuficiente sem precisar de nada e nem de ninguém, mas você é miserável porque você não tem nada. Porque tudo isso é uma ilusão. O mundo está te iludindo e você está se deixando iludir pelas conquistas, pelas coisas que o mundo oferece a você. Essa era uma igreja conhecida, Laodiceia era um lugar muito famoso, porque tinha uma universidade ali de medicina, que tinha desenvolvido um colírio muito bom para os olhos, que era aceito por todos. E aí Jesus fala: vocês são cegos, vocês não conseguem enxergar nada, vocês estão envolvidos na escuridão. E a escuridão que vocês enxergam tem adentrado o coração, a mente de vocês. E Laodiceia também era conhecido pelas roupas finas, de lã preta, das ovelhas dos grandes montes, dos grandes vales. E ela se sentia ali espetacular. Jesus fala: você está nu, a sua vergonha é vista por todos. Você, como uma igreja, é uma vergonha no lugar onde você se encontra. É isso que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia. É isso que o Senhor fala para a igreja dos últimos tempos. E Ele dá um conselho a essa igreja.
ele aconselha a igreja: olha, compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, e aí sim você será rico. O fogo tem uma capacidade de queimar tudo aquilo que é perecível e de purificar tudo aquilo que é valioso. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Será que diante do Senhor, será que se o Senhor voltar agora, o que sobra da sua vida? Será que vai ser tudo queimado? E você não tem nada para apresentar, as suas mãos estão vazias diante do Senhor? Porque Ele é fogo consumidor. E à medida que nós nos aproximamos dele, aquilo que é palha vai sendo queimado. O seu dinheiro é palha, combustível para o fogo. Seus títulos, seus bens materiais, a sua casa maravilhosa, o seu carro espetacular, tudo isso é para ser queimado no fogo. Aquelas coleções lindas de livros que você tem, combustível. O que realmente vai ser purificado na presença do Senhor são as vidas que você alcançou. Quando você ministrou a palavra, quando você viveu a palavra, quando você viveu Jesus no mundo, quando você foi luz no meio das trevas. Isso vai ser purificado, isso sim será um galardão para você no reino dos céus. As pessoas a quem você serviu, sem esperar nada em troca, o tempo que você dedicou para acolher pessoas que estavam sofrendo, para amar pessoas que são difíceis de ser amadas, isso tudo é algo a ser purificado pela presença de Jesus. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez. Irmão, você pode ter um relógio de 3 mil reais, um vestido de 15 mil, um terno de 20 mil. Você pode ter a roupa mais cara que tiver no mundo, aos olhos do Senhor você continua nu. Porque isso você está apenas expressando o seu orgulho, a sua vaidade e a sua arrogância. Jesus fala: joga isso tudo fora e compra de mim vestes brancas, vestes de santidade. E essa santidade só existe num relacionamento de intimidade com o Pai. Se você não tem intimidade com Deus, você está nu aos olhos do Senhor. Você não tem santidade alguma na sua vida. Você está nu diante das pessoas. Imagina um lugar, imagina a estação da Sé, no horário de pico, e você nu diante das pessoas. Vergonha é exatamente assim. Tenha vergonha diante do Senhor pelo tipo de vida que talvez você esteja levando. Só você e Deus sabe o tipo de vida que você tem com Ele. E muitas vezes é uma vergonha para cada um de nós o tipo de vida cristã que nós temos levado. E a gente acha que está bem, porque a gente vê no culto no domingo e está ótimo. Poxa, eu não faltei no culto de domingo nenhum dia no mês. Ou eu não faltei em nenhuma reunião de oração, ou nenhum estudo. Você não fez nada, irmão. Nada além do que já era uma obrigação sua. Nada do que alguém que foi alcançado por Jesus deva fazer. O problema está na motivação pela qual você participou dessas coisas. É para cumprir um rito religioso? Um calendário? Ou é uma resposta de amor ao amor que você já recebeu?
Por que você está aqui hoje? Por que você está ouvindo esta mensagem? Você está aqui hoje para cumprir um ritual religioso? Você está ouvindo a mensagem para depois, se alguém te perguntar, você pelo menos poder saber, o pastor falou de tal coisa domingo. É só para ser alguém bem informado ou é para ser alguém transformado? E aí, por último, o Senhor dá um conselho: olha, compra colírio. Compra de mim um colírio para que você realmente possa enxergar. É como quando caiu as escamas dos olhos de Paulo. Ele achou que ele era o cara. Ele era o melhor entre os judeus, ele era o mais dedicado, o mais zeloso, o que guardava mais as leis e que fazia mais, e que por causa disso ele perseguia os cristãos, matava, porque ele entendia que esses cristãos estavam indo contra Deus. Mas ele estava cego, porque ele havia se rendido à religiosidade e à religião da sua época, até ele ter um encontro real, verdadeiro e transformador com Jesus, que permitiu que ele ficasse realmente cego fisicamente, para que os seus olhos espirituais fossem abertos. E à medida que os seus olhos espirituais se abriram, ele foi batizado e as escamas saíram dos seus olhos. E aí ele pôde realmente começar a enxergar que ele não era Saulo o grande, mas Paulo o pequeno. Que ele era um chamado para ser um servo para o reino de Deus. E de que ele ainda tinha muito a aprender, porque Jesus fala: olha, eu vou ensinar a você o quanto você tem que ainda sofrer pelo meu nome. E nós reclamamos de tão poucas coisas. E é por causa, muitas vezes, das nossas reclamações, da nossa inconstância, da nossa negligência, de uma vida cristã frouxa, infrutífera, que o Senhor olha para nós e diz: olha, vocês não são frios e também não são quentes. Porque se vocês fossem frios, vocês serviriam para ser uma fonte de refrigério para o coração, para a alma, para o corpo dos peregrinos, dos viajantes. Mas também, se vocês fossem quentes, vocês teriam propriedades medicinais e curadoras também para os viajantes e peregrinos, que era exatamente essa característica que ele está falando aqui. Quando ele fala de frio e quente, ele está falando de Hierápolis e Colossos. Em Hierápolis as águas eram quentes, águas termais, águas medicinais que traziam cura, travam-se águas frias, que trazia refrigério, que trazia refresco para as pessoas viajantes, para os peregrinos e viajantes. Ambas as cidades ficavam nas partes altas, e Laodiceia era alimentada por canalizações que chegavam até ela. Então a água que saía fria chegava morna. A água que saía quente de Hierápolis chegava morna. Então, se você fosse um viajante em Laodiceia, você não tinha água para curar, e nem para águas medicinais, nem de cura para o seu corpo, e nem águas refrescantes. Por isso o Senhor fala: quem aqui gosta de tomar água morna quando está com muita sede? Ninguém gosta de tomar água morna. Alguém aqui gosta de tomar banho morno quando está um frio danado? Não gosta. Por que nós ofertamos ao Senhor uma vida cristã morna? Uma igreja morna é uma igreja que não presta nem para curar e nem para refrescar. E esse é o retrato da igreja dos últimos tempos. Uma igreja que começa com o esfriamento do seu amor, ele abandona o primeiro amor e por fim chega à apostasia. A apostasia é a igreja que quer adorar ao Senhor do seu próprio jeito. A palavra toda não serve, só algumas partes. Aquilo que me confronta não serve para mim, mas aquilo que
me consola, que é promessa. Ah, isso é bom, isso é de Deus. Agora, quando o Senhor fala, arrependam-se. Não, peraí. Não, a gente tem que ser mais tolerante, porque se a gente pegar pesado, se a gente começar a falar um pouquinho mais, as pessoas saem da igreja. Hoje de manhã, inclusive, a gente estava conversando sobre isso no café. Se você chama a atenção de um irmão ou de uma irmã, não venho mais nessa igreja. Então, muitas vezes as pessoas dão um passo, não vamos falar isso não, porque vai ofender A, B ou C. E de repente o irmão ou a irmã vai ficar ofendido e não vai vir mais à igreja, que não venha. Mas a palavra não pode deixar de ser pregada, ela não pode ser aliviada. A verdade não pode ser encoberta, ela tem que ser dita em amor. Porque o Senhor fala que Ele repreende aqueles que Ele ama. Ele disciplina e repreende aqueles a quem Ele ama. Correção e disciplina fazem parte do amor. Para tirar a igreja do caminho de morte e colocá-la no caminho de vida. E para nós, isso é realmente extremamente importante. Porque nós como igreja, irmãos, nós somos tão cara de pau, que a gente faz, sabe o que a gente faz? A gente pega o frio para se comparar com ele, aí a gente fica quente. O problema do morno é esse. Ele só quer se comparar com o frio. Quando o morno se compara com o frio, ele é quente. Ah, não. Olha lá, ó. Fulano, Beltrano, já faz 2 semanas que não aparece na igreja, mas eu estava lá, cumprindo a minha religiosidade. E eu tenho a cara de pau muitas vezes de dizer isso. Eu falo assim, não, eu estou quente, eu sou um cristão fervoroso, eu sou demais, porque eu não faltei, eu estive lá, eu adorei, eu chorei, eu louvei ao Senhor. Mas será que isso era de coração? Ou era a hipocrisia das máscaras que nós vestimos? Jesus então nos chama para uma decisão. Ele diz para mim e para você, olha, presta atenção, eu estou à porta, eu estou batendo, você decide, você vai decidir, você igreja vai decidir, se eu posso entrar e cear com você como um amigo, ou se você vai continuar me deixando do lado de fora. E isso é para a igreja, essa igreja aqui, para todas as pessoas que ouvem, que se dizem igreja. Muitas vezes Jesus está à porta e nós não deixamos Ele entrar. Ele simplesmente quer entrar e compartilhar da ceia conosco, como um amigo. E ele diz, deixa por fim uma promessa: o vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu, vitorioso, fui e me sentei no trono com o meu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para nós, pensa sobre isso, meu querido, minha querida irmã. Quem somos nós aos olhos do Senhor? Quem é você aos olhos do Senhor? Nós temos sido um lugar de repouso para os cansados? Nós temos sido um lugar de refrigério para os peregrinos e sedentos? Ou nós temos sido mornos? A nossa presença no lugar onde nós estamos não faz diferença. Se a gente sair daqui, tanto faz como tanto fez. Se a gente permanecer aqui, tanto faz como tanto fez. Quem é você dentro da igreja, o corpo de Cristo? Você é apenas um visitante? Um usuário de bens e de bênçãos? Você vem aqui só para pedir, para ser abençoado? As suas orações são: me dá, eu quero, por favor, faz isso?
Ou você tem colocado à disposição de Deus e do seu reino os dons que Ele tem dado na sua vida? Porque muitas pessoas só querem vir para a igreja e perguntar o que a igreja vai dar para mim, o que a igreja pode fazer por mim. São poucas as pessoas que dizem o que eu posso fazer por esta igreja, o que eu posso ofertar a esta igreja, os meus dons, o meu tempo, a minha vida. Quando olhamos o Senhor Jesus, Ele nos faz um convite para nos assentarmos à mesa com Ele e para compartilharmos do seu sacrifício, do seu corpo que foi rasgado naquela cruz e do seu sangue que foi vertido como um sinal de uma nova aliança, uma aliança eterna, de que Ele voltará para buscar a verdadeira igreja. Porque aquele que se vê como igreja, mas não vive uma vida como uma igreja, esse vai ficar. Tanto que a orientação do Senhor é o quê? Verso 20: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, não seja apenas ouvinte, mas tenha uma ação diante desta palavra. Se você ouviu essa palavra hoje, não sai daqui do mesmo jeito que você entrou, mas tem uma atitude diferente. Arrependa-se, deixe-se ser corrigido por Deus, não endureça o seu coração, porque um coração que se endurece nesta vida será atormentado pela eternidade. Agora, um coração que se rende ao Senhor, esse é o coração de alguém que será acolhido e que vai desfrutar de uma eternidade conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito. E o Senhor nos convida nessa manhã para abrir o nosso coração, porque muitas vezes a gente fala: mas pastor, e se eu de repente diante disso entendi que eu estou morno, o que eu preciso fazer? Abra o seu coração, não endureça. Deixe o Senhor entrar, permita que Ele mude quem você é e o que você está fazendo, e que os seus olhos sejam abertos nesta manhã, porque é na mesa da comunhão que os olhos dos discípulos de Emaús foram abertos. No momento em que o Senhor toma a nossa vida, Ele agradece ao Pai por nós, parte a nossa vida e oferta como alimento para os famintos. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor, Ele continue a nos guardar e nos direcionar, que a presença do Espírito Santo em nós e através de nós realmente venham ser como agente de transformação, de cura, de refrigério, e nos torne como fontes de águas vivas para os sedentos que passam por nós. Que assim seja, no nome santo de Jesus, para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor sabe, e Ele te convida nessa manhã para um novo compromisso, para uma nova transformação e mudança, e para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então tome uma decisão nessa manhã.